Boa noite. Hoje no programa iremos falar da União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico-político formado por países europeus que visa a integração econômica social, surgido em 1951. Agora iremos entrar em contato com o jornalista Carlos em Campo. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Agora estou na Áustria, membro atual da União Europeia, com o PIB de 480,4 bilhões e com o IDH de 0,922. É um ótimo lugar para se viver, né? Boa noite. Falando de Berlim, Alemanha, país membro da União Europeia. O país o qual tem um PIB de 4,238 trilhões de dólares, sendo o maior da União, e com um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,947, o que é relativamente alto, podendo ser considerado um país de alto desenvolvimento. Estou agora em Sofia, capital da Bulgária, país com PIB de 84,6 bilhões e com IDH de 0,931. Falando de Bruxelas, Bélgica, o qual tem um PIB de 529 bilhões de dólares e com um IDH de 0,931, um país de nascimento de várias estrelas do futebol. Estamos em Zagreb, capital da Croácia, com o PIB de 68,96 bilhões e o IDH de 0,864. Agora falando de Nicósia, Chipre, o qual tem um PIB de 29 bilhões de dólares e com um IDH de 0,887. Agora em Bratislava, na Eslováquia, com o PIB de 116,5 bilhões e com IDH de 0,860. Agora falando de Copenhague, Dinamarca, o qual tem um PIB de 306 bilhões de dólares e com um IDH de 0,940. Agora estamos em Madrid, capital da Espanha, que tem o PIB de 1,427 trilhões e com IDH de 0,904. A terra dos melhores times de futebol, como Barcelona, Real Madrid e também muito conhecida pelas touradas. Falando agora de Ljubljana, Eslovênia, a qual tem um PIB de 62 bilhões de dólares e um IDH de 0,917. Falo daqui de Helsinki, capital da Finlândia, com o PIB de 297,3 bilhões, com IDH de 0,938. É considerado o país frio e o mais feliz do mundo. Agora falando de Tallinn, Estônia, a qual tem um PIB de 34,3 bilhões de dólares e com IDH de 0,871. Estou aqui em Atena, capital da Grécia, com o PIB de 214,9 bilhões e com IDH de 0,880, a terra dos espartanos. Agora eu falo de Paris, França, a qual tem um PIB de 2,787 trilhões de dólares e com IDH de 0,901. País detentor da Torre Eiffel e conhecido como um país dos vinhos e das artes. Ah, e claro também, o país do pão e do cacetinho. Falo de Dublin, capital da Irlanda, com o PIB de 504,2 bilhões, com IDH de 0,955, é a terra dos doentes. Agora falando de Budapeste, Hungria, a qual tem um PIB de 170,9 bilhões de dólares e com IDH de 0,854. Falando agora de Roma, Itália, a qual tem um PIB de 2,209 trilhões de dólares e com IDH de 0,880, sendo a terra da culinária e da massa. Também muito conhecida por ter grandes gangues mafiosas. Falo de Riga, capital da Letônia, com o PIB de 39,85 bilhões e com IDH de 0,847. O idioma letão é considerado um dos mais antigos do mundo. Agora falando de Vilnius, Lituânia, a qual tem um PIB de 60,7 bilhões de dólares e com IDH de 0,858. Falo de Luxemburgo, capital de Luxemburgo, com o PIB de 85,51 bilhões, com IDH de 0,916. É o país com uma das maiores médias salariais do mundo. Agora falando de Valletta, Malta, o que tem um PIB de 17,7 bilhões de dólares e com um IDH de 0,895. É um país formado por um arquipélago de 7 ilhas. Falo daqui de Amsterdã, capital da Holanda, com o PIB de 1,13 trilhões e com IDH de 0,944. Na Holanda as pessoas são naturalmente mais altas. Falando agora de Varsóvia, Polônia, a qual tem um PIB de 654,4 bilhões de dólares e com IDH de 0,872.
É um país com grande preocupação com os animais e com uma das menores taxas de animais desabrigados do mundo. Estou aqui em Lisboa, capital de Portugal, com o PIB de 253,7 bilhões e com IDH de 0,864, a terra do nosso consagrado Cristiano Ronaldo. Falando agora de Praga, República Tcheca, a qual tem um PIB de 261,9 bilhões de dólares e com IDH de 0,900. Também é o país que detém a cultura eslava. Estou falando aqui de Bucareste, capital da Romênia, com o PIB de 284,1 bilhões e com IDH de 0,828. É o lugar onde nasceu o temido Conde Drácula. Falando agora de Estocolmo, Suécia, a qual tem um PIB de 532,2 bilhões de dólares e com IDH de 0,945. Essa de gelo, olha a pedra! Voltando agora, iremos falar a cotação do dólar em relação a cada moeda do país. Lembrando, todos os países da União Europeia que utilizam o euro está com a cotação do dólar de 1,19. A Bulgária, com o leva búlgaro, com aproximadamente 0,59. A Croácia, com a kuna croata, com 0,15. A Dinamarca, com a coroa dinamarquesa, com 0,15. A Hungria, com o forinte húngaro, valendo 0,03. A Polônia, usando o zloty polonês, valendo 0,2. A República Tcheca, usando a coroa tcheca, valendo 0,4. A Romênia, com o léu romeno, valendo 0,2. A Suécia, com a coroa sueca, valendo 0,116. A União Europeia foi formada em 1992 por meio do Tratado de Maastricht, acordo político-econômico assinado por 12 países europeus. A integração europeia, no entanto, foi iniciada em 1944 pela integração pioneira dos países Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. E como já dizia minha ex, terminamos! Levanta a mão e faz o L de Lacoste, sai da frente, recalca.